Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade do Apocalipse 16, que nós vamos para o segundo episódio do derramamento das taças da ira de Deus. Lembrando que aí na descrição do vídeo, lá embaixo no finalzinho dessa descrição, você vai clicar numa playlist que entrará diretamente para a minha página do YouTube. Lá tem os vídeos das pregações desde o início do Apocalipse até esse do episódio 2 e amanhã também do episódio 3. Então, à medida que a gente está pregando, está falando sobre o estudo do Apocalipse, pregando em cima desse estudo, eu baixo o vídeo e mando também para a minha página do YouTube, tá certo? Nós vamos falar sobre o Apocalipse no capítulo 16. Nós vamos falar sobre o versículo 8 e o 9 primeiro. Vai falar sobre a quarta, a quinta e a sexta taça. Lembrando que o número 7 é o número da perfeição de Deus. Por isso que Satanás também, ele tem o número dele, que fala 666. Então não tem como ele passar desse 7. O número 7 é o número da perfeição. Então Satanás, ele sempre tem inveja de Deus. Ele tudo quer imitar a Deus. Tanto é que a gente abordou um assunto que o anticristo, ele vai imitar Jesus. Haverá um momento que o anticristo será morto e também vai ressuscitar. Satanás, ele tenta se igualar até Deus. Inclusive, ele também vai fazer grandes sinais e maravilhas no céu, né? Então, nós abordamos isso. Por isso que tudo de Deus é um 7. Veja, nós falamos sobre as 7 cartas que serão abertas, né? Na verdade, os 7 selos que serão abertas. Desses 7 selos haverá 4 cavaleiros. Dentro desses 7 selos, né, tem as 7 trombetas que também serão tocadas. E dentro dessas 7 trombetas tem o que? As 7 taças da ira de Deus. Então ontem nós falamos sobre a primeira, a segunda e a terceira. Agora nós vamos falar sobre a quarta, a quinta e a sexta taça. Amanhã eu já deixei tudo prontinho. Nós vamos falar sobre a 7ª taça, em que a terra toda ela será abalada. Então diz assim no Apocalipse, no capítulo 16, versículo 8 e 9, diz bem assim: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para darem-lhe glória. Vamos ver o que o estudo diz. Ao ser atingido pelo quarto anjo, o sol emitirá um calor suficiente para causar aos seres humanos queimaduras que provocarão dores agonizantes. Uma prévia do próprio inferno. Será mais uma prova de que toda a natureza estará em conflito com o homem. Um recado inconfundível dos juízes de Deus. Muitas vezes, Deus permite que uma pessoa chegue a situações difíceis para que reconheça os seus caminhos errados e se arrependa com sinceridade. Mas, infelizmente, mesmo com tamanha agonia, sofrimento e dor, os homens não se humilharão diante de Deus. Pelo contrário, blasfemarão contra ele e o culparão por tudo aquilo. Então quer dizer, o quarto anjo, ele vai derramar a taça da ira de Deus sobre o sol. O sol ficará tão quente, mas tão quente a ponto de queimar o ser humano. O calor já nos dias de hoje já é intenso. O calor nos dias de hoje já é intenso. A gente tem aprendido muito nas escolas que a camada de ozônio da atmosfera, a camada de ozônio, ela já
ela tem destruído. O que protege, né, da luz solar é essa tal de camada. Então, com tantas fumaças de fábricas, com tanta poluição, ela tem destruído essa camada de ozônio, que os raios solares, ela se filtram diretamente na Terra, a ponto de um calor ser muito forte. E isso já está acontecendo nos dias de hoje. Se você ficar um pouco no sol, você sente a tua pele sendo queimada. Se você não passar na tua pele o protetor solar, você se queima todo. Imagine agora no tempo do Apocalipse, nesse juízo. O sol será tão intenso que a Bíblia fala que o ser humano será abrasado, quer dizer, vai ser queimado, vai sofrer queimaduras até. Queimaduras. É como se você fosse meter a mão o seu corpo inteiro no fogo. Então a gente vê ali que nesse dia de juízo a gente vai ver o quanto a natureza também vai judiar do ser humano. Também vai judiar do homem. E mesmo assim, a gente vê aqui que eles blasfemarão mais ainda a Deus. Quer ver? Eu tenho aqui escrito aqui, diz bem assim, ó. Desses grandes calores, uma grande onda de calor se espalhará por toda a terra, de modo tão insuportável que as pessoas blasfemarão contra Deus. Lá no livro de Malaquias fala mais ou menos sobre isso daí. Quer ver? Deixa eu puxar aqui. No Malaquias, no capítulo 4, versículo 1, ele fala justamente desse calor. Diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Quer dizer, propriamente dito, em vida as pessoas vão se queimar. Em vida. É o início do inferno. A ponto da pessoa não suportar o calor do sol. Ela vai se queimar tudinho. Mas por quê? E ainda assim vão blasfemar contra Deus. Quer dizer, as pessoas vão se irar mais ainda contra Deus. Então essa taça, ela vai ser derramada no sol, e este sol vai ser um calor tão insuportável a ponto de queimar as pessoas. E nós vamos chegar mais a fundo ainda sobre o que o Espírito Santo tem para falar. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. As 4 primeiras taças foram dirigidas aos elementos da natureza. Ou seja, veio sobre a terra, as chagas, o mar, onde acabou com os seres viventes, e destruiu também totalmente a água potável. Agora, nessa taça do juízo, o próprio anticristo é atingido juntamente com seus súditos. E a praga se manifesta por meio de trevas e dolorosas chagas. Será um ataque frontal ao mal. As pessoas morderão suas línguas de dor, mas não as moverão para pedir perdão a Deus, nem se arrepender. E é muito orgulho. Quer dizer, a segunda taça, a quarta taça, né? A quinta taça, na verdade, vai ser derramada diretamente ao anticristo e seus súditos, aos seus seguidores. A dor dessas chagas será intensa que elas vão morder a própria língua de tanta dor. Só que mesmo assim vão blasfemar contra Deus. O orgulho será tanto que as pessoas não vão nem se arrepender. Elas vão
ficar com dor, vão suportar a dor, mas elas não irão se arrepender. Nos dias de hoje, pessoal, tem acontecido isso. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, estão padecendo, estão doentes, mas mesmo assim não liberam o perdão, não se arrependam dos maus caminhos. Pessoas que se tornaram orgulhosas, pessoas que são doentes com esse orgulho espiritual. Aí Deus quer libertar, quer transformar, mas mesmo assim elas não se arrependam. Elas não querem abrir o coração para Deus. Mesmo dentro da igreja, mesmo ouvindo a palavra de Deus, mas mesmo assim querem viver do seu jeito, da sua forma, elas não estão nem aí. Quantas pessoas hoje que um dia estiveram na fé e abandonaram a Cristo Jesus? Nem estão mais na igreja. Voltaram para o mundo. E agora alguns se tornam um grupo de desigrejados, cheio de orgulho, que passa o maior tempo de sua vida blasfemando contra Deus. Sabia disso? Porque eles só se encontram para falar mal de igrejas, para falar mal de pastores, para falar mal daqueles que são dizimistas, são ofertantes. Perdem o maior tempo de suas vidas fazendo essas coisas, achando que isso tem agradado a Deus. Pessoas que um dia estiveram de dentro de uma igreja, se desviaram, e hoje elas estão desse jeito, perseguem até os cristãos. Pessoas também que se entregaram às suas idolatrias, às suas religiões. Vai falar de Jesus para essas pessoas. Falar de Jesus para essas pessoas é como se você falasse um palavrão para elas. E mesmo assim, as suas vidas não estão indo para frente e elas continuam blasfemando contra Deus. Eu estou falando nos dias de hoje, pessoal. Eu não estou falando do Apocalipse agora do futuro, não. Estou falando nos dias de hoje. A gente vai, convida as pessoas, vai para a igreja. Não quero saber de igreja. Não quero saber de pastor. Eu já tenho Jesus dentro do meu coração. Mas que Jesus é esse? Que a pessoa diz que tem ele no coração, mas pratica iniquidade. Pratica o erro. Vive no pecado, fuma, bebe, usa droga, trai marido, trai esposa, é corrupto. Que tipo de Jesus é essa que ela fala que carrega no coração? Que tipo de Jesus é esse que divide a sua vida com o espiritismo, com os candomblé, com os umbandistas, com as religiões, com os deuses deste mundo? Que fé é essa? E aí quando acontece alguma coisa na vida dela, na vida dessa pessoa, quando o redemoinho passa e começa a destruir toda a sua vida, aí a primeira coisa que ela faz, ela blasfema contra Deus. Quer dizer, muitos estão sofrendo, estão padecendo, mas mesmo assim não querem Jesus. As pessoas magoadas, por exemplo. Tem pessoas que falam de Jesus, Jesus está no meu coração, mas é uma pessoa magoada, rancorosa. Fala para ela agora pedir perdão, para ver se ela vai. Não vai, porque ela justifica que não é ela que tem que pedir perdão, mas é a pessoa que fez o mal que tem que pedir perdão para ela. Só que não é esse Jesus que a gente tem pregado não, pessoal. Nós estamos falando de um Jesus que ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E ele quer te salvar. Ele quer te livrar do Apocalipse futuro. Eu tenho falado que o Apocalipse ele foi escrito para a igreja de Cristo. E se você se considera a igreja de Cristo, então está aí mais um motivo de você dar atenção sobre o estudo do Apocalipse, sobre o livro do Apocalipse,
se consertar com Deus, para que amanhã ou depois você não fique. Porque se a trombeta tocar, o Espírito Santo sai da terra. E quando ele sair, aí a igreja será arrebatada. Não vá nas ideias daqueles que dizem que a igreja passará pela grande tribulação. Não, a igreja não irá passar pela grande tribulação. Vai passar sim aqueles que ficaram. Aqueles que estão de dentro das igrejas, mas mesmo assim não se convertem, não entregam suas vidas para Jesus e vão ficar. Eu estou falando das igrejas. Eu não estou falando do incrédulo, de um ímpio. Eu estou falando das igrejas, dos religiosos. Desses que adoram ídolos, imagens. Que dividem sua fé com fulano A, com fulano B, com cicrano. Aliás, eu vou falar declaradamente, porque eu não tenho medo de falar a verdade. O Espírito Santo me deu ousadia para isso. Que divide a sua fé com Maria, com Aparecida, com São Jorge, com São Sebastião e Jesus, nada. Esses também vão ficar. E se ficarem para a grande tribulação, o problema é se ainda vai chegar até o final do Apocalipse. Porque já do início será aberto os 7 selos. E cada cavaleiro desses 7 selos tem 4 cavaleiros. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo recuperar aqui, só para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia. Deixa eu ver se eu consigo aqui, tentar pegar aqui, porque está tudo pintado aqui. Daí ele abre sobre os 4 selos. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ó. Daí vai abrir a primeira abertura do selo. A primeira abertura do selo tá aqui na minha Bíblia, ó, para você ter uma ideia, tá tudo anotado. A primeira abertura do selo vem o anticristo. O anticristo, a primeira abertura. Aí sai o segundo cavaleiro, ó, abertura dos primeiros 6 selos, nós vamos ver aqui. Daí abre o primeiro selo, sai o anticristo, que é um cavaleiro. Aí sai o outro cavalo vermelho, que vai representar a guerra. Então aqui já vai ver que muita gente já vai morrer. Aí aparece o outro cavaleiro preto, o terceiro cavaleiro, que vai trazer a fome. Olha só. Então, se não morrer de guerra, na guerra, vai morrer de fome. E daí, veja só. E houve no meio dos 4 animais que diziam medida de trigo. Então é fome. E aí vem o cavaleiro amarelo, que vai apresentar a morte. E esse cavaleiro amarelo que vai apresentar a morte, ele vai matar com fome, com pestes e muitas doenças. Então, quer dizer, se a pessoa não morrer na guerra, ela vai morrer de fome. Se ela não morrer na guerra e nem de fome, ela vai ter a morte porque vai morrer de peste. Imagina essa mesma peste falado lá atrás da abertura dos selos com o cavaleiro, que é o cavaleiro amarelo, que vai trazer agora mais das taças da ira de Deus, que vai apresentar, veja só. E daí fala sobre a terra abalada, né? Tudo na abertura dos selos. Aí vem a abertura daí vem o toque das trombetas, que vem a sucessão de catástrofes. Então veja, pessoal, que o Apocalipse aqui, ele é um livro que realmente vai apresentar o futuro. E você quer ficar? E você quer dar atenção à sua própria vida, dos seus prazeres? Não quer entregar a vida para Jesus? Veja que eu não tenho muito o que falar sobre Apocalipse 16. Eu leio aqui, ele já está resumido em tudo. Praticamente o estudo já está falando.
E eu vou falar o que sobre Apocalipse 16? Então veja que as pessoas ainda assim vão sentir orgulho, ainda assim vão blasfemar contra Deus. Vão se irar contra Deus. Mas por quê? Por que elas não entregam a vida para Jesus agora? Por que não se entrega a vida para Jesus agora? Por que tem que esperar esse momento apocalíptico para resolver ainda se entrega a vida para Jesus? O problema é que muitas pessoas hoje, elas estão atrás de pregadores que querem falar aquilo que elas acham que devem falar, que passa a mão na cabecinha. Elas não querem ouvir mais salvação. Elas não querem mais ouvir, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Elas querem ouvir aqueles que eles acham que devem ouvir. Não querem ouvir falar sobre homossexualismo. Não querem ouvir falar sobre contra o aborto. Não querem ouvir falar sobre outras coisas que é ligada ao reino de Deus. Não, elas querem ouvir aquilo que elas acham que devem ouvir. É esse o evangelho de hoje que está sendo pregado. O evangelho de hoje que está sendo pregado é um evangelho com facilidade. Não é um evangelho que se prega como antigamente, que você tem que passar por uma porta estreita. Aí o povo quer um evangelho de facilidade. De tão facilidade que vai ter esse evangelho, quando tocar a trombeta, a pessoa vai ficar. Aí ela vai dar de conta depois que ela estava vivendo um evangelho de facilidade. Facilidade. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Então nós vamos ler o versículo 12 ao 16. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para batalhas daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. E os congregaram no lugar, e em hebreus se chama o Armagedon. Jesus fala, eis que venho como ladrão. Como que ele vem como ladrão? Ele vai vir repentinamente. Do nada, num piscar de olhos. Aí ele nos alerta que a gente tem que estar sempre o quê? Vigilante. Para que a gente não seja pega nu. Guarde as suas roupas, para que não ande nu. O que ele quis dizer, guarde suas roupas para que você não ande nu? Não é você ficar peladão. Não, é que você não seja pego de surpresa. Uma pessoa nu, na época quando ela era presa, ela representa humilhação e derrota total. E destruição e derrota total. Jesus Cristo, pessoal, quando ele foi crucificado, você sabia que ele estava nu? Você sabia disso? Obviamente que no filme você não vai ver ele totalmente pelado. Viria algo explícito, então eles colocam lá uma roupinha ali que cobre ali, né? As partes íntimas, senão vira algo explícito. Mas Jesus, quando ele foi crucificado, ele estava nu. Tanto é que os soldados estavam tirando sorte sobre as vestes de Jesus. Então Jesus, ele estava nu, foi crucificado nu. Que uma pessoa nu, ele era representada como humilhação e derrota para a pessoa. Um escárnio total. Então Jesus, ele foi crucificado nu. Todos que eram crucificados estavam nu. Para mostrar totalmente a derrota e a vergonha. Por isso que Jesus nos alerta que a gente seja
ele nos alerta aqui, que guarde as suas roupas para que não ande nu, para que você não seja pego desprevenido, humilhado, desprevenido, numa derrota total, num fracasso total. Você tem que vigiar, crente, você tem que vigiar, porque a qualquer momento Jesus vai chegar e vai pegar muita gente de surpresa. E no estudo diz assim, que a sexta taça é derramada sobre o Eufrates, que é o maior e mais importante rio da Ásia Ocidental. O rio secará completamente, deixando de ser uma fronteira protetora ao Oriente. Israel correrá o maior perigo de sua existência. Quando os líderes das nações, dirigidos e instigados por espíritos demoníacos, se unirem para destruir Israel e o seu ungido, aí o Senhor Jesus aparecerá pessoalmente com seus exércitos celestiais e livrará o seu povo Israel, instaurando o seu reino da justiça. Quer dizer, os espíritos demoníacos vão se apossar nesses reis das nações, governantes, presidentes. O mundo inteiro irá contra Israel. E aí que Jesus vai descer e vai pelejar contra esses espíritos demoníacos, junto com quem? Com seus exércitos celestiais. O Armagedão significa Vale da Decisão, pois lá se decidirá o futuro de toda a terra. Também é conhecido como Vale de Josafá, pois Josafá significa o Senhor julga. Será no Armagedom que o Senhor julgará as nações, que sob o comando do Anticristo invadirão Israel para destruí-lo. Nesse vale acontecerá a disputa final entre o Senhor Jesus e o Anticristo. E é claro, o vencedor será o Filho do Altíssimo. Então aqui a gente está falando do spoiler já aqui, né? Que o vencedor é o Senhor Jesus. Então haverá essa guerra no Armagedom. Então o Senhor Jesus, ele vai pelejar. Pessoal, se veja que a gente não tem muito o que falar. Sobre o capítulo 16, a gente não tem muito o que falar. Já foi falado tudo. O problema é, no dia de hoje, as pessoas, mesmo de dentro das igrejas, estão acabando com suas próprias vidas. Por que hoje as pessoas estão de dentro das igrejas, ao invés de ser cheios do Espírito Santo, são cheios de demônios? Verdade. Você veja que o evangelho hoje é um evangelho totalmente escasso. São pouquíssimas igrejas hoje, pouquíssimos pregadores do evangelho que estão falando o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque as pessoas estão atrás de emoções. Elas não estão atrás de batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, ter uma vida com Jesus. Elas estão indo atrás de emoções, de revelações, de profecias. Hoje a gente vê pastores que, sabe, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, deturpando totalmente o evangelho de Jesus. Pessoas, em vez de ser batizado com o Espírito Santo, falar na língua e buscar o avivamento, dentro das igrejas estão caindo pelo poder de Deus, sabendo que o poder de Deus não faz o homem cair, muito pelo contrário, ele faz o homem se levantar. Pessoas que começam a rodear nas igrejas, parece o centro de macumba. Dentro das igrejas, se diz pentecostal. Quer dizer, pessoas estão aí cheias de emoções. Aí quando chegar um probleminha na vida dela, qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Vai blasfemar contra Jesus. Ah, eu vou na igreja, nada muda, eu não quero nem saber. Eu falo para você, pessoal, que quando você for para a igreja, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Você tem que se envolver com as coisas de Deus.
Eu não vou falar Deus, vou falar Jesus. Porque quando a gente fala de Deus, Deus ele é o centro de tudo, certo? Então falar de Deus, todo mundo aceita. Mas quando eu vou falar desse nome que está escrito aqui, Jesus, quase ninguém aceita. Jesus é o nome de um homem que esteve aqui na terra, que morreu, sofreu na cruz do Calvário, para nos salvar, trouxe a salvação de graça. O único preço, sabe qual que é? É a entrega da sua vida para Ele. Você ter uma vida com Ele. É você não ser o seu próprio dono, mas ter como Jesus sendo o seu dono. É você ser propriedade do Senhor Jesus. É Ele ser o seu próprio que vai dirigir a sua vida. Quando você entrega a sua vida para Jesus, em tudo que você fazer, você não faz nada sem antes você orar, sem antes você fazer. Qualquer coisa, até uma viagem. Uma pessoa que não tem nada com Jesus, qualquer coisa que quer fazer, vai lá e faz. Ah, eu senti, vou lá e faço. Agora não. Uma pessoa tem uma vida com Jesus, até uma viagem que ele fazer, primeiro ele ora a Deus e pergunta: posso ir? Dá para me ir? Sabia disso? Por quê? Porque ele não faz nada sem o auxílio do Espírito Santo. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Ele mesmo fala. E realmente é verdade. Sem Jesus você não pode fazer nada. E agora, estão sofrendo, estão padecendo, convida para vir na igreja, não querem. Não querem ir na igreja. Acho que a igreja é um lugar que não se deve mais adorar a Deus. A igreja é para isso, pessoal. É de dentro da igreja que se vai ouvir a palavra de Deus. Quando a gente fala de ouvir a palavra de Deus de dentro de uma igreja, é quando o pastor tem isso daqui aberto no púlpito dele. Agora, se você vai numa igreja que não está abrindo a palavra de Deus e só falam coisas emocionantes, até uma palestra boa, se torna uma palestra, na verdade. Cuidado. Cuidado com igrejas que ao invés de abrir palavra de Deus, está dando folhetinho para você. Porque no folheto que você lê, você vai ler aquilo que ele pensa. Aquilo que ele acha que tem que falar. Que está no folheto. Agora, quando o pastor abre a palavra de Deus de dentro da igreja e manda você falar, abre no livro tal. Aí o Espírito Santo dá a palavra. Aí ele continua. Aí você pode ter certeza que o pastor está sendo usado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Quando a gente abre a palavra de Deus e prega, é o Espírito Santo que está nos usando para avisar. Ou você acha que o Espírito Santo não fala para nós primeiro? Fala sim. Primeiro a gente recebe a pregação do Espírito Santo. É como por exemplo, se eu for convidado, por exemplo, para pregar numa igreja, por exemplo, se me convidarem, ou o pastor da minha igreja chega e fala para mim, Jordão, tal dia você vai pregar. O que eu tenho que fazer? Eu dobro o joelho, eu falo com Deus e falo, Senhor, me dá uma direção. O que eu devo pregar para essas pessoas? Qual seria a mensagem que eu tenho que levar para aquele dia para tal pessoa? Porque a gente não sabe para quem a gente vai pregar. Porque às vezes no tal dia que a gente for pregar, a gente pode pregar para uma congregação que já conhece. Mas sempre tem no meio pessoas que vai vir pela primeira, segunda ou terceira vez. Então você não sabe. Ah, o Espírito Santo te dá um versículo. Você lê e medita. Aí quando você lê e medita, aí você começa a procurar outro que bate com aquele. Aí quando você vê, você preparou até um esboço para pregar o Evangelho.
Então, quando uma pessoa abre a boca para falar do Evangelho, através da luz da Bíblia, é porque ela está sendo usada pelo Espírito Santo. Agora, quando uma pessoa está no altar e passa 20, 30, 40 minutos, 45 o máximo que eles conseguem fazer, falando coisas bonitas, dando glórias, amém, aleluia, mas não sequer abriu nenhum versículo bíblico, é porque ele está falando daquilo que ele acha que tem que falar. Não é dirigido pelo Espírito Santo. Tem muitos pregadores hoje, pastores, que trocaram pregação por palestra. Palestra é uma, pregação é outra. Aí você vai em algumas igrejas que já te dão até um folhetinho para você. Tá tudo ali. Tá tudo ali, o horário, você vai fazer tudo que está ali no folhetinho daquele dia. E a palavra de Deus é o quê? Banida. Por isso que o povo sofre por falta de conhecimento. O próprio Deus falou, o meu povo sofre por falta de conhecimento, por falta de ouvir e praticar a palavra de Deus. E aí a gente fala do Apocalipse, tem gente que não gosta. Tem gente que tem medo. Mas por que tem medo? Por quê? Sendo que o Apocalipse foi escrito para a igreja. E se você não é a igreja de Cristo, está assistindo sobre o Apocalipse, então você já fica alertado que se você ficar e estiver vivo até lá, você vai passar por todo esse juízo. O problema é que as pessoas estão se enganando por si próprios. Eles acham que pode fazer o que quiser, mas eles acham que quando eu morrer, algum parente meu vai fazer a missa do 7º dia, vão fazer rezas para mim, um Ave Maria cheia de graça, o Santo Anjo do Senhor e o Espírito Santo e Deus vai me salvar. Não. Se você encontrar isso na Bíblia, por Deus, pessoal, eu como essa Bíblia inteira ao vivo. Porque a Bíblia fala declaradamente que ao homem está sujeito a morrer apenas uma vez só, vindo depois disto o juízo. Isso está em Hebreus, no livro de Hebreus. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. E está no livro de Hebreus, eu não me lembro aonde que está. Mas ele está escrito em algum lugar aqui em Hebreus. Vindo depois disso, acho que eu vou procurar isso, eu vou falar isso amanhã. Eu vou procurar certinho. Mas está escrito na Bíblia. Se você quiser, você pode ir no Google pesquisar. Só escrever lá, Bíblia. Vindo depois disso o juízo. Ele vai te mostrar. Para não dizer que eu não estou mentindo. E aí as pessoas estão se sujeitando aos ídolos, aos deuses, às religiões, ao espiritismo, à Umbanda, à Quimbanda, ao candomblecistas e etc, 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 etc. E Jesus, nada. Absolutamente nada. Já hoje estava vendo um comentário aí no Facebook mesmo, um documentário falando sobre os candomblé, Umbanda, mostrando todas as coisas lá. Daí eu fui ver o que tinha no comentário. O que tinha de pessoas ignorantes. Ignorantes no comentário. Falando da fé alheia. Não falando da fé dessas pessoas, mas falando da nossa própria fé. Da nossa vida com Jesus. Era isso que ele estava fazendo. Que nós tínhamos que respeitar as religiões, que não sei o quê. Falar a verdade, pessoal, não é falta de respeito, não. E eu chego e falo a verdade, fim, pronto, e acabou. A Bíblia é clara, Jesus mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora eu vou falar uma coisa. Por que eu não posso falar a verdade, sendo que eu já fui o ex-satanista? Eu já pratiquei o satanismo.
Eu sei o que eles fazem. Eu já fui cambone de centro de terreiro. Minha avó era uma mãe de santo. Ela tinha um congal dela. Ela tinha. Eu aprendi a filosofia, a teologia dos candomblé, porque eles também têm. Então não tem como alguém chegar e querer argumentar comigo sobre isso, porque a verdade me libertou. Bruxaria, eu era praticante, eu era bruxo, eu mexia com bruxaria também. Então não tem como alguém chegar e ir contra os meus argumentos. Porque quando eu já venho com a palavra de Deus. Mostrar o que está dentro da palavra de Deus. E muita gente está se enganando por aí. Muita gente. Eu não vou mais na igreja. A igreja é dos homens, é feito pelos homens e não sei o quê. Aonde que está isso na Bíblia? Me mostra. Aonde que está isso na Bíblia? É uma coisa que não me cabe à cabeça. É de pessoas chegar e dizer que não precisa ir mais à igreja. Nós somos igreja. E como que ele vai ajudar um drogado lá fora? Como que vai trazer para perto de si pessoas sofredoras? Porque todo aquele que serve a Jesus é batizado com o Espírito Santo, ele vai fazer a mesma obra que Jesus fez. E qual é uma das maiores obras que Jesus fez? Não era estar perto de quem? Dos doentes, dos órfãos, das pessoas sofredoras. Jesus não só curava, não só libertava, mas ele estava perto dessas pessoas. Perto dessas pessoas. Uma vez eu discuti com um desigrejado, olha só, aí ele ficou quieto. Uma vez discuti com um desigrejado, ele falou, não, para que igreja? A gente se reúne em casa. Aí ele usa a palavra de Deus. Jesus mesmo disse, onde tem 2 ou mais pessoas, ali eu estarei. Falei, não, claro, sim, dentro da casa, beleza, normal. 2, 3, 4 pessoas, né? Mas vem cá, quando você se reúne tocar um violãozinho, porque lá eles vão tocar violãozinho, vão falar de Jesus, ler a Bíblia, faz fofoca de outras igrejas, com certeza faz fofoca, né? Aí eu pergunto, e lá na esquina da tua casa, tem lá um drogado lá, você vai trazer ele para dentro dessa reunião? Hã? E o teu vizinho, você vai trazer ele também para essa reunião? A gente convida para ver se vem. Tá, e se vier? E se o Espírito Santo resolver levar muita gente lá? Aí como é que acontece? Hã? Porque se você começa com 4 pessoas, dessas 4, cada um começa a trazer uma pessoa, vira 8. Desses 8, resolve trazer mais uma pessoa. Vira 8, vira 12, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas. Aí dessas 12, o Espírito Santo resolve a cada uma dessas 12 pessoas trazer uma alma para tal reunião dentro da casa. Quantas pessoas vai dar? 24. Já não vai dar o quê? Já não vai comportar mais ninguém de dentro de uma casa. Vamos abrir uma garagem para essas 24 pessoas. Aí as 24 pessoas começam. Aí passa um na frente, olha aquelas 24 pessoas de dentro de uma garagem, glorificando e cantando a Deus. Vai entrar, vai somar mais um. Vira 25, vira 26. Aí o outro fala, vamos lá comigo, já traz a família. Pronto. Quando menos perceber, eles já estão lá, colocando uma placa com o nome de uma igreja. É assim que se inicia uma igreja. Mas uma igreja séria, uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, e não uma igreja que só quer subornar. Por isso que, nesse apocalipse aqui, que a gente tem falado desde o início, essas pessoas vão ficar. Vão ficar. Não é só porque vão ficar porque não foram mais na igreja. Elas vão ficar porque elas nunca tiveram uma vida com Jesus. Até pode estar na igreja,
Mas a sua vida era assim, um pé na igreja, outro no mundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Muitos vão ficar. E até aqueles que se desviaram da fé, abandonaram tudo. Abandonaram a igreja, abandonaram o altar e voltaram para o mundão. Voltaram a fazer as coisas do seu jeito, não quiseram mais saber de Deus. E mesmo assim, com esse calor que nós falamos aqui, e dessa guerra que vai acontecer, mesmo assim, o povo vai blasfemar contra Deus. Pessoal, Jesus está voltando. Você tem que entregar a vida para Jesus. Eu estou falando do Apocalipse futuro, escrito por João, que ele teve a visão e escreveu. E foi o único dos apóstolos que morreu de velho, para você ter uma ideia, porque os demais foram mortos. Outros foram comidos por leões, outros foram mortos pendurados na cruz de ponta cabeça, como foi o caso de Pedro. Arrancaram a cabeça de Paulo. Outros foram mortos apedrejados. João foi o único que morreu de velho e que escreveu o Apocalipse futuro para alertar a igreja de Jesus. Ele não escreveu para um ímpio, ele não escreveu para um ateu, ele não escreveu para um incrédulo. Ele escreveu para a igreja de Jesus. E se você que se diz a igreja de Jesus, então atente para o livro do Apocalipse. Atenta. Porque se você ficar, então você já vai ficar sabendo do que está para acontecer e do que vai ocorrer e do que vai passar. Lembrando que desde a abertura do selo só haverá morte e destruição. Será um atrás do outro. Abriu o primeiro selo, foi liberado o cavaleiro, que é o anticristo, aí ele vai lá, abre já em seguida o segundo selo, já sai o outro cavaleiro, já sai a guerra. Quando termina a guerra, já é aberto o terceiro selo, o terceiro cavaleiro, aí vai lá, começa o quê? Pragas, fome e morte. Aí vê o cavaleiro preto, morte, um atrás do outro. Aí, de repente, começa a abrir o resto dos selos, vê os martírios. Quer dizer, um atrás do outro. Quando não bem termina de abrir o sétimo selo, toca a primeira trombeta. Tocou a primeira trombeta, o anjo falou, saiu, fez, já sai a segunda. Quer dizer, é um juízo atrás do outro, uma coisa atrás do outro, não há tempo. Não há tempo. Jesus é amor. Mas sem justiça, não é amor. Agora eu lhe pergunto para você, meu amigo, minha amiga. Por que você se afastou de Jesus? Qual foi o motivo? Por causa do pastor? Por causa do irmãozinho? Ah, porque eu vi muita coisa errada na igreja. Você não vai encontrar igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Não existe. A maior igreja perfeita é aquela que entrega a vida para Jesus, olha para a cruz e não está nem aí pelo que vão fazer ou deixar de fazer. Ah, eu não vou na igreja porque os pastores estão roubando. Você tem certeza disso, que eles estão roubando? Por que você se preocupa que eles estão roubando? Sabia que você está pensando errado? Porque eles não estão te roubando. Eles estão roubando a Deus. Não você, não a mim. Se você devolve o dízimo e dá a sua oferta de amor, você está dando ali para Deus. Para Deus. Agora, se por detrás dos bastidores, esses pastores meterem a mão no dízimo e na oferta para o benefício próprio, eles estão roubando quem? Não é você. Eles estão roubando quem? A Deus, porque você entregou para Deus. Você vai ser abençoado do mesmo jeito. Agora, quem vai pagar as consequências é quem? O responsável
pela colheita do dízimo e da oferta. Ah, eu não vou porque só falo em fofoca e etc. Só vida com Jesus. Então não há desculpa não, pessoal. Não tem desculpa. Não tem. Tem muita gente aí que saiu, virou desigrejado, inventando desculpa, achando defeito de dentro das igrejas, de dentro de templo. Achando que fazendo uma reuniãozinha no meio de casa, com 3, 4 pessoas, não vai ter defeito. Porque na hora ali, da reunião entre amigos ali, tudo vai falar bonitinho. O problema é quando sai para fora do portão. A verdadeira igreja de Jesus não é aquela que está somente congregando, não. É aquela que quando a porta da igreja fecha, do templo, como é a sua vida diária com Deus. Porque na frente do pastor, na frente de qualquer um, de obreiro, diácono, você pode ser uma pessoa de fé, cheio do Espírito Santo. O problema é quando você é em particular. Como você é no trabalho, como você é na sua casa. É isso que é. Cuidado. Você está colocando a sua vida espiritual em risco. E a gente está falando do Apocalipse futuro. É poucos pregadores que falam sobre Apocalipse. Sabe por quê, pessoal, que eu vou falar? Que é poucos. Porque ninguém quer se arriscar de falar. Sabia disso? Sabia que tem pregadores mesmo, até gente de teologia, teve gente que já argumentou contra mim em algum grupo, e que é pastor até, já entrou em confusão comigo argumentando sobre a minha pregação do Apocalipse. Por quê? Porque ninguém quer arriscar de falar sobre Apocalipse. Eu arrisco. Eu arrisco. Eu oro o Espírito Santo antes, eu não sou nenhum bobo. E vou até o fim. Já estou no Apocalipse 16. Amanhã, no domingo, nesse mesmo horário, eu já vou falar o terceiro e último episódio do Apocalipse 16. E eu vou falar sobre a 7ª trombeta. Aliás, perdão, a 7ª taça. Que é onde haverá uma terra que vai se abalar por inteiro. E aí na próxima semana já vou para o Apocalipse 17. Quer dizer, eu vou até o final. Eu vou até o final. Eu não tenho medo de falar a verdade. Tem gente que me critica e fala, porque você tem que conhecer isso, tem que conhecer aquilo. Mas ninguém entendeu a mensagem do Apocalipse, do que eu estou falando. Eu estou lendo o Apocalipse futuro e estou dando um estudo sobre ele. Um estudo. Só que ninguém ainda, a maioria não se tocou, que dentro da palavra de Deus e do estudo que eu tenho aqui, que é baseado aqui, porque eu leio o Apocalipse. Eu estou fazendo uma pregação trazendo nos dias de hoje. Do que está ocorrendo nos dias de hoje. Porque essas pessoas que ficarão, essas pessoas que vão blasfemar contra Deus, são justamente pessoas iguais às que um dia estiveram de dentro das igrejas, por causa de uma briguinha, por causa de um pastor, ou de algum membro, ou de algum irmão qualquer, eles pegam e saem da igreja. E achando que estão certos. Fala até de Deus. Se tornam desigrejados. Mas eles acham que estão deixando o coração de Deus alegre. São pessoas cheias de si, falando de si próprio. Mas não tem nada do Espírito Santo. Nada. Pessoas ainda que não abandonaram os seus vícios, não abandonaram os seus deuses. Quer dizer, vivem na base da camuflagem. E quando chegar o dia desse juízo, muitos vão blasfemar. Muitos vão blasfemar contra o Espírito Santo. Analise o que eu estou falando, pessoal. De repente você que está me ouvindo é uma pessoa que um dia esteve de dentro de uma igreja. Só que você tem que entender uma coisa. Não é por causa de uma igreja que você saiu, acha que as outras são iguais. A minha igreja, Embaixadores do Reino de Cristo, eu estou falando agora da minha igreja, aqui na cidade de Campo Largo. É a única que tem aqui na cidade de Campo Largo, Embaixadores. A minha igreja não é igual à Universal, e a Universal não é igual à minha.
A minha igreja não é igual à mundial e a mundial não é igual à minha. Nenhuma igreja é igual à outra. A igreja batista não é igual à igreja tal. A igreja tal não é igual à igreja A e à igreja B. Você não pode comparar. Você não pode fazer isso. Você não pode comparar e não pode fazer isso. Seja você uma igreja de verdade. E como que eu sou uma igreja de verdade? Como que eu sou realmente a igreja de Jesus? A igreja de Jesus de verdade, ele pratica e obedece a palavra de Deus. Essa é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ele evangeliza. A igreja de Jesus, ele fala de Jesus. A igreja de Jesus, ele também congrega. A igreja de Jesus, ele também ora. A igreja de Jesus, ele também jejua. Tá bom? Essa é a verdadeira igreja de Jesus. Ele não pensa em si próprio. A igreja de Jesus não tem nenhum vício. Ele abandonou os vícios. Desde a bebida até o tabagismo, drogas. Ele é livre. Livre com Jesus. Essa é a verdadeira igreja de Jesus. Cuidado, pessoal. Até na época de eleições aí vai aparecer um monte que se diz cristão. Você sabe o que é cristão? Antigamente, os apóstolos não foram chamados de cristão. Custou muito, muito para eles se tornarem cristãos. Eles eram conhecidos como heréticos, hereges. Cristão significa seguir a Cristo, servir a Cristo. Por isso que é nome de cristão. Aí, ó, assim de cristão. De cristão na macumba, de cristão no espiritismo, de cristão de joelhos dobrados, fazendo devotos, de cristãos que estão seguindo o homem, de cristão que querem viver o evangelho com facilidade, de cristão que querem passar por portas abertas. Tá cheio de cristãos assim. Mata, rouba, estupra. E é cristão. Bebe sua cervejinha, seu vinhozinho, fuma seu baseadinho, cheira sua cocaína. É cristão. Que cristão é esse? São justamente esses tipos de cristão que lá na frente vai se sujeitar à marca da besta. E para eles se converterem depois, para poderem ser salvos, vão ter que pagar com a própria vida. Pessoal, convenhamos, né? Não é mais fácil você entregar a vida para Jesus agora em vida, receber o Espírito Santo, do que depois pagar com a própria vida? Eu vou dizer uma coisa. Se você é uma pessoa que tem medo de morrer, é porque a tua alma já sabe para onde vai. O cristão que ele não tem medo de morrer, ele sabe que a alma dele já está na mão de Deus. Vai ser salvo. Porque quando ameaça um cristão de morte, o cristão dá risada. Sabe por quê? Porque para ele é lucro. Então pensa nisso, pessoal. Se você um dia já esteve com Jesus, pense em voltar para ele ainda hoje. Porque amanhã você não sabe qual é o seu dia. Tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, na verdade. Vai amanhã, domingo. Vai para a igreja amanhã, pessoal. Vai para a igreja. Levante cedo. Ou vai à noite, veja um horário. Mas não vai pelas pessoas, não vai pelo pastor. Vai por você, você e Deus, Deus e você. Se você que é da cidade de Campo Largo, então eu faço um convite especial para você. Amanhã nós temos uma reunião, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. E amanhã nós também teremos Santa Ceia. Vai lá, participe. Claro, você não vai, você que está bem desviado, ou você que vai pela primeira vez, não vai ter como você participar da Santa Ceia, porque lá o negócio é sério. Não é que em algumas outras igrejas que dá Santa Ceia para todo mundo. O negócio vai ser muito sério. Mas vai lá fazer uma visita. Vai conhecer a nossa igreja. Eu vou estar nas duas reuniões.
Eu vou estar pela manhã e vou estar também à noite. Eu quero te ver lá. Agora, você que não é da cidade de Campo Largo, é em outro lugar e não tem igreja de embaixadores, vai numa igreja mais próxima da sua casa, contanto que ela tem isso daqui aberto no púlpito. Sabe o que você faz? Quando você chegar, vai direto na frente do altar, dá uma esticadinha de olho para ver se tem uma Bíblia lá em cima. Às vezes você não vai encontrar a Bíblia lá em cima, mas quando o pastor subir, ele vai ter que subir com a Bíblia aberta. Quando ele subir com a Bíblia, ele vai colocar e na tua frente ele vai fazer isso aqui. Ó. Ele vai abrir. Amém, pessoal? Examinais as Escrituras. É o que o Paulo nos ensina. Examinais as Escrituras. Procure saber tudo dentro da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, eu gostaria que você ficasse até o final. Ouve essa canção para alimentar a sua fé em nome do Senhor Jesus. Espera aí, deixa eu ver aqui. Me parece que ele deu um pulo aqui, porque eu estou aqui pulando aqui, pessoal. Agora, vamos para a canção em nome do Senhor Jesus. Eu que apertei o botão aqui. Presta atenção na letra. E no céu dos céus, onde o Todo-Poderoso está assentado no seu trono de glória, rodeado de seus anjos que dizem constantemente: Santo, Santo, Santo. Você já pensou no céu de luz, nas coisas que vamos ter, vivendo eternamente na glória para sempre com Ele? Sei que não é um sonho. Queremos a glória que Ele preparou. Nos uniremos aos anjos eternamente, dando-lhe louvor. Santo, Santo, Santo é o Senhor meu Deus. Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu. Toda honra, toda glória e poder sejam dados ao Cordeiro que venceu. Pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é digno da glória que tem. Oh, bendita esperança, está junto com os meus, na Jerusalém eterna, na glória que Jesus nos prometeu. Não haverá prazer igual.
eternamente dando-lhe louvor. Santo, Santo, Ele é Santo, 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 é o Senhor, meu Deus. Santo, 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 é o Cordeiro que venceu. Toda honra, toda glória e poder sejam dados ao Cordeiro que venceu. Pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é digno da glória que vem. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus. Que Jesus Cristo te abençoe muito, muito, muito.